tudo certinho, né? Falando um pouco de manejo de náusea, de vômito em oncologia clínica, quem já passou comigo no curso de oncologia clínica, ou quem já passou comigo no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, eu sempre coloco para os meus alunos, né, e também para os meus residentes, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito honesta, que nós, oncologistas clínicos, somos os maiores causadores de iatrogenia, tá? Então, tudo que nós, oncologistas, fazemos, tudo que nós, oncologistas, prescrevemos, seja a quimioterapia citotóxica, seja um anticorpo monoclonal, seja um inibidor de sinalização, inibidor de tirosina quinase, seja até mesmo uma droga de suporte dentro da oncologia, todos nós, tudo que nós prescrevemos é capaz de levar um indivíduo a ter uma toxicidade grau 3, uma toxicidade grau 4, e a gente sabe que toxicidades grau 3, grau 4 são extremamente limitantes a vírus, principalmente as toxicidades grau 4, que não necessariamente, que não de uma maneira bem tranquila, bem comum, leva o paciente para uma hospitalização, leva o paciente a ter aí uma queda de estado geral importante, né? Principalmente no que diz respeito aos quadros infecciosos, né? Somos os maiores produtores de iatrogenia. E essas prescrições, obviamente, principalmente quando nós prescrevemos quimioterapia citotóxica. Quando eu falo quimioterapia citotóxica, eu estou falando em droga com capacidade de matar a célula, com capacidade de destruir a célula tumoral. E, consequentemente, a quimioterapia ela não é seletiva, né? A quimioterapia ela economia corporal por todos os líquidos, as vísceras, os nossos tecidos, todas as nossas células boas, digamos assim, e com isso vem aí os efeitos negativos da quimioterapia. Né? Se a quimioterapia tem efeitos positivos, matando célula tumoral, a quimioterapia também tem efeitos negativos quando ela atua principalmente naquele tecido, naquela célula sadia. E uma das coisas mais importantes que nós temos, um dos efeitos mais importantes que a quimioterapia traz, e de uma maneira muito aguda, de uma maneira sistêmica, de uma maneira muito rápida, é a náusea e vômito provocado pelo tratamento do câncer. Quando nós provocamos a náusea, quando nós provocamos o vômito no paciente, o que mais chama a nossa atenção é o estado com que o paciente fica, né? Se você tem apenas náusea, isso por si só já te leva a um incômodo muito grande, uma dificuldade para comer, uma dificuldade para se alimentar, uma dificuldade para trabalhar, uma dificuldade para passar o dia e para fazer os seus afazeres de uma maneira geral. Quando ela vem acompanhada, então, do vômito, ou seja, vem acompanhada da expulsão involuntária de todo o conteúdo gástrico e até do conteúdo de duodeno, de intestino delgado proximal, nós temos aí uma série de complicações, entre elas o próprio desequilíbrio eletrolítico, levando a alterações metabólicas importantes nesse paciente. Esse paciente não vai se alimentar, vai tanto jogar para fora todo aquele alimento, tudo aquilo que ele tentar digerir, tentar engolir, como vai provocar uma anorexia, uma alteração importante com depressão nutricional, depressão hidroeletrolítica. Esse indivíduo vai ingerir pouco líquido, não vai ingerir eletrólitos,
na quantidade que deveria, e principalmente também alterações vitamínicas, proteico-calóricas, que logicamente vão fazer com que o nosso paciente, que já está debilitado pelo câncer, já está debilitado pelas outras iatrogenias provocadas pela ação dos quimioterápicos de uma maneira geral, vai ter uma deteriorização importante do seu quadro clínico de uma maneira geral, e isso leva à angústia, leva à ansiedade, leva à depressão, leva à sensação até mesmo de morte, né? A sensação de piora do estado geral. Então, o status mental do paciente também fica bastante complicado, fica bastante complicado, bastante deteriorado de uma maneira assim. Um indivíduo que já está deteriorado pelo câncer, que já está deteriorado pelo tratamento quimioterápico, passa a ser, então, um paciente que acaba se deteriorando pela náusea, pelo vômito e por todo o desequilíbrio que isso pode causar se a náusea e o vômito não for corrigido a contento. Tá? Nós temos aí questões relacionadas à própria sutura cirúrgica, né? Você pode ter deiscência de sutura cirúrgica, principalmente as suturas abdominais, né, relacionados ao aumento de pressão nos bordos dessa sutura, pelos movimentos involuntários, principalmente do vômito, né? E, obviamente, que a náusea maltratada, a náusea mal conduzida, o vômito maltratado, o vômito negligenciado, mal conduzido, ele vai fazer com que o paciente pense 2 vezes em continuar o tratamento quimioterápico, em continuar o tratamento oncológico, né? Se esse paciente é um paciente metastático, é um paciente já numa fase muito avançada, o fato desse paciente parar o tratamento muitas vezes não vai alterar muito a sua sobrevida, digamos assim. Mas se esse paciente está fazendo um tratamento adjuvante, um tratamento curativo, se esse paciente está fazendo um tratamento para um linfoma, para uma doença potencialmente curável, um tumor de testículo potencialmente curável, né? Então, imaginem um indivíduo num tratamento com uma potência de cura muito grande, ele falar, não faço mais esse tratamento, porque eu não aguento mais ter náusea, eu não aguento mais ter vômito, né? Eu não aguento passar por essa dificuldade, e a náusea e o vômito, ela é a grande responsável, inclusive, por toda a sobrecarga negativa que acontece no tratamento oncológico, né? Todo o preconceito que nós temos com relação ao câncer, com relação ao tratamento quimioterápico, ele passa principalmente por aquele indivíduo que teve muita náusea, que teve muito vômito, e isso não foi corrigido a contento, né? Então, praticamente 80% ou mais dos nossos pacientes que fizerem tratamento quimioterápico terão náusea, vômito, principalmente a náusea importante, né? Aquela náusea grau 3, grau 4, onde o indivíduo não consegue pôr nada na boca, e quando ele consegue ingerir alguma coisa, mesmo que seja um simples líquido, mesmo que seja algo pastoso, algo fácil de ser conduzido ao trato gastrointestinal, ele acaba experimentando o vômito de uma maneira geral. Foi basicamente nas últimas 3 décadas que o problema da náusea e o vômito começou a ser resolvido. Tá? Eu tenho 34 anos, 33 anos de formado e 30 anos de oncologia clínica. No meu tempo, né, de residência médica, os pacientes que faziam poliquimioterapia, e principalmente a poliquimioterapia
com cisplatina, que é a droga mais emetizante que nós temos e uma das drogas mais utilizadas, tá? Tanto para sarcomas, para câncer de pulmão, até mesmo para câncer de mama, nós tínhamos protocolos com cisplatinas, câncer de testículo, câncer de canal anal. Para esses tumores, nós usávamos muito as cisplatinas. Para os carcinomas espinocelulares, de uma maneira geral. E a cisplatina é a droga mais emetogênica que existe. Então, na minha época, o indivíduo que fizesse uso de cisplatina, e na época nós tínhamos basicamente os antihistamínicos, como o Dramin, nós tínhamos basicamente a metoclopramida, o indivíduo fazia quimioterapia com uma bacia no colo, tá? Ele fazia a quimioterapia munido de uma bacia no colo e depois de algum tempo ele já começava, durante o tratamento quimioterápico, ele já começava a experimentar náusea, começava a experimentar vômito, e a enfermagem ia trocando essa bacia, ou então colocando lençóis em cima dessa bacia para que ele pudesse continuar vomitando ali, e esse vômito continuava durante todo o processo de infusão da droga quimioterápica, e quimioterapia até há 30 anos atrás era um grande horror. Tá? Somente nas últimas 3 décadas, com os adventos das ondansetronas, dos inibidores de 5-HT, HT3, é que nós começamos realmente a tratar náusea e vômito como deveria. Até 1980, nós só tínhamos as fenotiazidas, o principal nome aí das fenotiazidas, a clorpromazina, que nós usávamos em quimioterapia, e logicamente que nós tínhamos algum sucesso com algumas drogas quimioterápicas usando as fenotiazidas. A partir do momento que nós usávamos a cisplatina, já a clorpromazina já não funcionava mais, ou já não funcionava como deveria. E até vieram trabalhos na época que compararam a clorpromazina com placebo, ou seja, com drogas que não tinham o menor efeito antiemético. E esses trabalhos na época mostraram que, pelo menos para a cisplatina, que é a droga mais emetizante que existe, se nós usarmos placebo ou então usarmos apenas a clorpromazina, nós não vamos ter sucesso no manejo nessa náusea e vômito, e esses trabalhos, logicamente, praticamente mostraram à comunidade médica que nós precisávamos aprender mais sobre náusea e vômito, e aí começaram os primeiros trabalhos, principalmente há 50 anos atrás, com um indivíduo chamado Borinson, começaram os primeiros trabalhos acerca da detecção da possível fisiopatologia do reflexo do vômito. Até 50 anos atrás, o reflexo do vômito, a fisiopatologia desse reflexo, dessa patogenia do reflexo do vômito, ela praticamente não era entendida, ela não era deglutível do ponto de vista científico para nós. A partir dos trabalhos de Borinson, há 50 anos atrás, então nós estamos falando aí praticamente da década de 80, que começaram esses primeiros trabalhos, mostrando aí que nós temos algumas áreas muito importantes no nosso sistema nervoso central e que são realmente centros relacionados ao vômito. Então, o centro do vômito, que está localizado na região reticular da medula, muito próxima do bulbo, muito próxima do centro respiratório, esse centro do vômito, ele é aí o grande responsável pela náusea, pelo vômito, quando esse centro
do vômito ele é estimulado através de estímulos elétricos, estímulos bioquímicos e farmacológicos dessa região. Essa região está muito próxima do centro respiratório, de centros vasomotores, de centro salivar, e, logicamente, que todas as vezes que nós estimulamos esse centro do vômito, que não é uma região anatômica propriamente dita, mas sim uma região de grandes circuitos, né? E circuitos relacionados, inclusive, a centros vasomotores, a centros respiratórios e ao próprio estímulo salivar. Quando nós estimulamos essa região, nós fazemos um estímulo em toda essa região, e esse estímulo, logicamente, que precedido de outras propriedades, passa a ser o grande desencadeador do reflexo do vômito de uma maneira geral. Uma outra região, sem ser o centro do vômito, que praticamente é o centro mais importante, nós temos a zona de defragração dos quimiorreceptores, que é a ZDQ, né? A zona de defragração dos quimiorreceptores, que já é uma fase mais, já é uma região mais lateral, tá? E que está na região do quarto ventrículo, né? Então, essa zona de deflagração de quimiorreceptores, ela é uma zona que ela não está protegida pela barreira hematoencefálica. Então, o que isso significa? Que esse segundo centro, né, essa zona de deflagração, ela praticamente está exposta a praticamente ou a totalidade das toxinas, sejam séricas ou sejam toxinas licóricas, né? Principalmente, obviamente, as toxinas séricas. E quando nós falamos em toxinas séricas, nós estamos falando na questão da oncologia, nós estamos falando na droga quimioterápica ou os metabólitos dessas drogas. A estimulação sozinha dessa região, ela não é, na grande maioria das vezes, capaz de desencadear o vômito de uma maneira geral, mas ela está muito relacionada aos estímulos ao centro do vômito, e uma vez desencadeado todo o processo na região do centro do vômito, nós temos, então, o processo de êmese, o processo de náusea, de vômito, de uma maneira geral. Quando nós, por exemplo, ingerimos uma substância tóxica, quando nós comemos alguma coisa, entre aspas, que não cai bem no nosso trato gastrointestinal, ou um alimento que já está deteriorado, um alimento cheio de toxinas bacterianas, por exemplo, essa zona passa a ser muito irritada por excesso de álcool etílico, por exemplo, isso por si só já inicia o reflexo do vômito pelo acionamento do centro do vômito através de fibras vagais, ou seja, fibras aferentes vagais que saem dessa região do trato gastrointestinal, que sobem pela medula, né, e que vão até a esse centro do vômito, fazendo com que o vômito, ou a náusea, ou a êmese, ela é deflagrada. Geralmente, esse mecanismo ele não depende, né, da zona de deflagração dos quimiorreceptores, ou seja, quando você se alimenta de algo que está degradado, que está cheio de toxinas, ou que está cheio de álcool, ou de alguma coisa irritante para o trato gastrointestinal, o vômito, o centro do vômito, ele passa a ser estimulado de uma maneira independente dessa zona de deflagração, através das vias aferentes que chegam ao próprio centro do vômito, né? E, com isso, nós temos êmese, nós temos o vômito de uma maneira geral.
E a partir do momento que nós temos estímulos no trato gastrointestinal, nós também temos estímulos oriundos da região sérica, da região do sangue, né? Então, essas toxinas que passam a ser absorvidas, e muitas vezes absorvidas até mesmo no trato gastrointestinal alto, ou até no trato aerodigestivo da boca, né, de uma maneira geral, essas toxinas também vão estimular o centro do vômito. E o centro do vômito, ele está ali rodeado por outras estruturas, né, que envolvem tanto o aparelho vestibular, né, o aparelho que leva ao processo de adaptação ao movimento, de uma maneira geral, e as estruturas do próprio córtex cerebral. Né? Todas as vezes que nós perturbamos esse sistema vestibular, né, seja através de alterações a nível de ouvido interno, ou de vias que levam essas informações ao sistema nervoso central, todas as vezes que nós perturbamos, que nós tiramos o sossego, digamos assim, dessa região, essa região também é levada a desencadear estímulos elétricos para o centro do vômito. E a própria córtex cerebral fazendo com que o vômito aconteça independentemente de você ter ingerido ou você ter recebido a nível sérico uma determinada toxina, um determinado quimioterápico ou um determinado metabólito da quimioterapia. Isso é totalmente explicado hoje pela córtex cerebral ter sofrido, digamos assim, com náusea ou vômito no momento anterior. Isso explica o que nós chamamos de náusea antecipatória. Ou seja, aquele paciente que fez um primeiro ciclo de quimioterapia e que teve muita náusea, e que teve muito vômito, que foi muito mal conduzido do ponto de vista de prevenção de náusea e vômito, e foi muito mal conduzido do ponto de vista de tratamento dessa náusea em casa, desse vômito em casa, ele passa a ter informações gravadas na sua córtex cerebral que fazem com que ele se lembre da náusea, se lembre do vômito, tenha náusea e vômito desencadeada, quando ele passa a ter um estímulo sensorial que lembre a córtex cerebral do que ele passou naquele ciclo anterior, através da náusea e vômito mal conduzido. Ou seja, isso é o que a gente chama de vômito antecipatório, tá? É aquele indivíduo que foi mal conduzido durante os primeiros ciclos de quimioterapia e o próprio estímulo, a chegada no consultório, a visualização do médico, a visualização da enfermagem, a visualização do quimioterápico diluído no soro, todos esses estímulos levam ao desencadeamento da náusea e do vômito antecipatório. Tá? Quando nós temos uma alteração importante a nível de aparelho vestibular, nós temos o que nós chamamos de cinetose, né, que é o enjoo pelo movimento, né? Isso é totalmente explicável hoje por alterações do aparelho vestibular. Quando nós temos uma má condução de náusea e de vômito durante os primeiros ciclos de quimioterapia, é como se nós deixássemos uma informação no córtex do cérebro daquele paciente de que ele vai, assim que ele entra em contato com a clínica, com o enfermeiro, com o médico, com o ambiente, com o odor da clínica, com o perfume do médico, tudo isso relembra o córtex cerebral que ele teve náusea e vômito, e esse córtex cerebral acaba mandando um novo estímulo para que esse indivíduo tenha um desencadeamento de náusea e de vômito
pela estimulação do centro motor. Tirando os estímulos elétricos que estão relacionados a essa região, nós temos vários neurotransmissores relacionados ao reflexo da náusea, ao reflexo do vômito. A própria serotonina, que é o neurotransmissor mais importante, né, que é o 5-HT, a própria substância P, que também é um neurotransmissor importante, a dopamina, a histamina, a noradrenalina e a própria acetilcolina. Todos esses neurotransmissores eles estão relacionados, ou mais ou menos, com o reflexo do vômito, com o desencadeamento do vômito através da estimulação dessa zona deflagradora de neurotransmissores e, por fim, a estimulação do centro do vômito de uma maneira geral. Existem outras substâncias, outros neurotransmissores, outras proteínas que são comuns nessa região e que também teriam uma ação com relação à náusea e vômito, como a apomorfina, a neurotensina, a angiotensina 2, a gastrina, a vasopressina, o próprio hormônio liberador de tireotrofina e outros que estão sendo analisados quanto à sua importância, mas, obviamente, que quando nós falamos em serotonina, substância P, dopamina e histamina, nós estamos falando, logicamente, dos principais neurotransmissores de uma maneira geral. E, obviamente, para que se ligue a esses neurotransmissores, que são importantes no desencadeamento da náusea e vômito, nós temos aí os neuroreceptores que estão envolvidos, né, principalmente os receptores do tipo 3 da serotonina, que vão se ligar à serotonina e desencadear a questão relacionada à náusea e vômito. E logicamente, os dopaminérgicos ligados à dopamina. Né? Outros receptores são muito importantes, como o receptor da acetilcolina, os receptores de corticoides, os receptores da histamina, né? E aí nós temos um antiemético que praticamente todos nós já usamos, todos nós temos em casa, que é o próprio Dramin, né? O dimedrinato, né? Então, o Dramin, o dimedrinato, nada mais é do que um antihistamínico, tá? E que tem uma função extremamente importante em uma dessas vias. Né? Muitas vezes, nós bloqueamos a via da serotonina, muitas vezes nós bloqueamos outras vias, porém o paciente continua tendo náusea, continua tendo vômito. A hora que nós entramos com uma droga antihistamínica, esse paciente melhora de uma maneira muito importante. Nós temos receptores canabinoides, e nós sabemos aí da ação do cannabis a nível de prevenção e de tratamento da náusea e vômito. Os nossos pacientes contam isso para nós, né? Falam, doutor, olha, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais o que tomar para náusea e vômito, e eu acabei fazendo uso de canabinoide, de cannabis, e foi como se tirasse com a mão a sensação de náusea, a sensação de vômito, e o que é mais importante, eu voltei a ter apetite, voltei a ter fome e consegui me alimentar. Isso são coisas que a gente aprende com nossos pacientes, de uma maneira geral. Né? Alguns opioides também estão relacionados na prevenção da náusea e do vômito, e a própria neurocinina, que vai agir em cima dessa zona do NK1, que nós vamos estar falando daqui a pouquinho. Né? Esses receptores, de uma maneira geral, esses estudos, né, que nós temos tido, principalmente a partir da década de 80, eles comprovam, né, a importância desses dois neurotransmissores, né, a serotonina e a neurocinina, né, essa tal substância P, que está relacionado
ao desencadeamento ao desencadeamento de estímulos que levam à estimulação do centro do vômito, né? A administração de quimioterápicos, de uma maneira geral, leva tanto à irritação da própria mucosa gastrointestinal, né, liberando a serotonina, pelas células cromoafins, enterocromoafins do intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado, lembrando lá da histologia, ele é recheado, ele é rico em células da mucosa, que nós chamamos de células enterocromoafins. Essas células, elas carregam dentro de si, elas têm lisossomos bastante carregados de serotonina, né? Uma vez liberado, uma vez feita essa descarga de serotonina importante a nível sérico, você vai ter a estimulação do centro do vômito e defragando ainda o vômito, a êmese de uma maneira geral. Analogamente aos receptores de 5-HT3, que são os receptores que vão se ligar à serotonina, nós temos o NK1, né, que é esse receptor, que ele é mediado pela ação biológica da substância P. Então, a ação biológica dessa substância P, ela também vai participar de uma maneira muito importante do estímulo, da patogenia, do estímulo da patogenia da ação da êmese, da náusea e vômito de uma maneira geral. E hoje em dia nós temos tanto substâncias que vão agir no HT3, né, levando a uma diminuição importante da náusea e do vômito, como nós vamos agir também a nível de NK1, levando a uma diminuição da patogenia, a diminuição do estímulo da êmese, principalmente do estímulo mais tardio da êmese, né? Então, hoje em dia, nós associamos muito essas duas substâncias, e é o que nós temos de melhor hoje a nível de prevenção para a êmese de uma maneira geral. Então, o centro do vômito, ele recebe estímulos da córtex cerebral, né? Então, a córtex cerebral, ela nada mais vai fazer do que relembrar o centro do vômito de um tratamento mal conduzido, né? Então, o paciente passa a ter a êmese sem ter entrado em contato com a quimioterapia propriamente dito, mas entrado em contato com aquele ambiente que fez com que a quimioterapia fosse introduzida nele, né? O centro do vômito recebe vários estímulos aí do centro vestibular. Esse centro vestibular ele está muito relacionado com a cinetose, que é a náusea e vômito pelo movimento, né? Então, aquele indivíduo, por exemplo, que fala assim: doutor, toda vez que eu ando de barco, por exemplo, eu tenho vômito, eu tenho náusea, né? Isso que é? Nada mais é do que cinetose. Mostra aí uma qualidade, né? Ou mostra aí uma ação desse centro vestibular, mostrando aí, obviamente, que esse centro vestibular ele é mais hiperestimulado nesse tipo de paciente, né? Os receptores vagais, né, que também levam ao centro do vômito, né, principalmente aí os receptores de serotonina, e a zona de deflagração dos quimiorreceptores, que também levam o estímulo do centro do vômito. Então, o centro do vômito ele é estimulado de todas as maneiras, de uma maneira geral, né? Ele sofre vários estímulos e cabe a nós, médicos, atuarmos de uma maneira geral em cima
desses vários estímulos, fazendo com que a náusea e o vômito não seja desencadeada. Então, nós temos aí tanto o centro do vômito sendo estimulados por esses neurotransmissores, sendo estimulados pelo sistema vestibular, sendo estimulado por toxinas, principalmente toxinas levando à liberação de determinados neurotransmissores, ou então toxinas fazendo com que haja a liberação praticamente imediata por essas células enterocromafins de uma descarga serotoninérgica importante, e tudo isso, obviamente, levando à estimulação tanto do centro do vômito, como daqueles pericentros, daqueles centros que estão periféricos ao centro do vômito, levando, então, ao desencadeamento da êmese de uma maneira geral. Quando nós falamos em vômito, nós temos que ter em mente que tipo de vômito que nós estamos falando. Nós temos a náusea e o vômito aguda, né, que é aquela náusea e vômito desencadeado principalmente nas primeiras 24 horas da quimioterapia. Né? Essa náusea, esse vômito pode se iniciar já na primeira hora. Né? Então, quando nós vamos fazer a quimioterapia no paciente, nós fazemos um preparo. Nós damos drogas antieméticas nos primeiros 30, 40, 50 minutos antes da quimioterapia, para que quando esse indivíduo receba a droga quimioterápica, ele já esteja com uma certa proteção, já esteja com uma certa inibição do centro do vômito e de todos aqueles estímulos, aquelas zonas aferentes que levam à estimulação do centro do vômito. Geralmente, você tem um início desse vômito por volta de 1 a 2 horas após o início da quimioterapia, e você tem um pico aí entre 5 e 6 horas, ou seja, é quando o paciente está terminando a quimioterapia ou quando o paciente está chegando em casa, você tem um pico maior dessa náusea aguda. A náusea tardia é aquela náusea a partir de 24 horas, ou seja, um indivíduo faz quimioterapia hoje, ele sai do consultório muito bem, obrigado, ele chega em casa, ele janta, ele assiste televisão, ele dorme, no outro dia, no café da manhã, no almoço, é que ele vai começar a experimentar as primeiras náuseas, os primeiros vômitos. Né? Então, hoje em dia, nós temos drogas que agem tanto nessa fase aguda da prevenção à náusea e vômito, quanto nós temos drogas que agem nessa fase tardia, né? Que geralmente começa 24, às vezes até 48 horas após a quimioterapia, e que muitas vezes pode se prolongar por 4, 5 dias. Tá? As drogas principais que fazem isso são os derivados da platina, né? A cisplatina, a carboplatina, alguns alquilantes como a ciclofosfamida, né? E principalmente a ciclofosfamida a partir de 1 grama por metro quadrado, que você vai ter realmente náusea, vômito, e a doxorubicina, né? Que são as drogas, que são os antibióticos antitumorais. Né? A cisplatina, ela é a droga mais emetizante que existe, né? Tem uma intensidade máxima de vômito no 2º, 3º dia, né? E muitas vezes esse indivíduo passa a ter o estímulo do vômito, passa a ter a reestimulação do centro do vômito durante dias e dias. Isso faz com que o paciente se desidrate, que o paciente tenha desequilíbrio hidroeletrolítico, faz com que o paciente não se alimente, faz com que o paciente acabe não desenvolvendo a sua vida
profissional, a sua vida social de uma maneira geral. Nós temos ainda o vômito antecipatório, que é aquilo que nós já falamos, né? Aquela náusea, vômito provocada sem o estímulo da droga quimioterápica propriamente dito, mas o estímulo do envolto à quimioterapia, né? Geralmente trata-se de uma resposta condicionada, né? Onde o indivíduo, pelo estímulo visual, pelo estímulo olfativo, e até por relembrar o ambiente, né, da quimioterapia, faz com que esse processo de náusea aconteça. Tem aquele paciente que fala, doutor, só de eu acordar hoje de manhã, só de eu imaginar que eu tinha que vir ao seu consultório, eu já comecei a ter náusea, comecei a ter vômito. Isso é vômito antecipatório. Ou então, vendo o caminho que eu estava percorrendo no carro, no ônibus, já me deu náusea. Quando eu entrei na garagem do prédio do senhor, quando eu parei no estacionamento, que eu vi o estacionamento que eu parei há 3 semanas atrás para fazer a primeira, a segunda quimioterapia, já me veio a náusea. Só de ver a enfermeira, eu já fiquei nauseoso. E o que é pior, muitas vezes o paciente tem a náusea quando vê o médico, né? E aí é, obviamente, bastante desagradável. Você tem a náusea e o vômito de escape, né? Que é aquela náusea, vômito, que escapa, obviamente, o próprio nome está dizendo, a profilaxia antiemética, de uma maneira geral, né? Você tem aí todo um quadro relacionado muitas vezes à ansiedade, né? E aí nós temos alguns ansiolíticos que podem, que devem ser usados de uma maneira geral. E você tem, logicamente, a náusea e vômito refratária, aquele indivíduo em que você fez tudo o que você podia em termos de inibição de NK1, inibição de receptor de serotonina, e o paciente acabou tendo náusea, acabou tendo vômito, foi para casa vomitando, vomitou em casa, não conseguiu se alimentar. Isso está relacionado também a, provavelmente, outras vias, outras substâncias que nós ainda não temos um total conhecimento, além de quadros de ansiedade, de depressão e tudo mais, né? De uma maneira geral, nós temos aí as drogas mais importantes, né, dentro da quimioterapia, né? Nós temos aí a classificação de Hesketh e colaboradores, é uma classificação onde nós temos aí os principais quimioterápicos causadores, principalmente de êmese aguda e aquela êmese que também pode acontecer durante aqueles próximos dias, as principais 24, 48 até 72 horas, né? Essa classificação ela tem sido aprimorada praticamente ano a ano, né? A partir do momento em que se soltam as principais drogas, se tem o uso das principais drogas, a gente vai conhecendo aí o principal mecanismo de êmese dessas drogas. Então, drogas altamente emetrogênicas que nós mais usamos, né? Com certeza a ciclofosfamida, é uma droga bastante usada, a cisplatina, perdão, principalmente na dose de 50 miligramas por metro quadrado, a ciclofosfamida acima de 1.000, de 1 grama, de um grama e meio por metro quadrado, logicamente que tem paciente que experimenta vômito com muito menos disso, a dacarbazina, que hoje a gente praticamente já não usa mais, em melanoma maligno, a mecloritamina, que já não existe mais no mercado para linfoma de Hodgkin, tá? Também bastante hematogênica. As drogas que provocam a êmese de uma maneira mais moderada, como a ciclofosfamida numa dose menor, a cisplatina numa dose menor, a própria oxaliplatina,
que também é um platínico aí de terceira geração, né? A ifosfamida, de uma maneira geral, o irinotecano, a mitomicina, que nós não temos mais, levando a um processo de êmese mais baixa, tá? Alguns anticorpos monoclonais aqui, nós já temos aqui o aparecimento deles como causador também de algum processo de êmese. Nós temos aqui a doxorubicina lipossomal, que também pode provocar êmese, mas de uma maneira menor, e os anticorpos monoclonais, onde você já tem uma êmese bem menos intensa, mas existe alguns pacientes que vomitam bem mesmo com anticorpos monoclonais. Algumas drogas orais, né, que levam também a náusea e vômito, a temozolomida, que nós usamos aí para tumores cerebrais, glioblastoma multiforme, né, levando a um potencial antiemético bastante importante na maioria dos nossos pacientes. A capecitabina, que é o Xeloda, raramente eu vejo náusea, vômito com o Xeloda, é muito raro. E aqui as drogas orais, drogas de pequena monta, as pequenas moléculas, levando aí a êmese moderada para menos, né? Os fatores desencadeantes, predisponentes, sempre história anterior, né? Então, principalmente quando se fala em náusea, em vômito antecipatório, saber da história anterior, né? Aquele indivíduo que chega para você e fala: "Ih, doutor, eu já fiz esse tratamento e eu vomitei demais." Ou então, eu fiz o primeiro ciclo de quimioterapia e passei muito mal. Então, essa história anterior sempre deve fazer com que nós tenhamos um cuidado maior no manejo desses pacientes. A história de ingestão de álcool é uma coisa muito interessante, né? Pacientes alcoólatras, pacientes alcoolistas, pacientes que fazem uso de uma ingestão de álcool importante, eles passam a ter menos possibilidade de ter náusea e vômito, muito provavelmente por alterações já crônicas, digamos assim, nesse próprio centro do vômito, né? Existem trabalhos mostrando claramente isso, que o paciente com histórico de alcoolismo, ele vomita muito mais, ele passa muito menos mal com a quimioterapia. Ele vomita muito menos, desculpa. Ele tem muito menos náusea, muito menos vômito, né? A idade, pacientes jovens são mais sensíveis à náusea e vômito do que o paciente idoso. Tá? O paciente idoso, ele geralmente tolera de maneira melhor essas substâncias que podem levar a náusea e vômito. O sexo é importante, tá? As mulheres vomitam mais do que os homens, tá? E aí a gente não tem uma explicação muito importante, muito clara para isso, né? Aqueles pacientes também com histórico de cinetose, né? Aquele paciente que fala: doutor, toda vez que eu viajo eu tenho que tomar um Dramin. Toda vez que eu vou num barco, por exemplo, eu tenho que tomar um Dramin. O paciente que fala: eu tenho náusea muitas vezes quando eu vou ao cinema, né? Só de ver a tela grande do filme, aquilo já me provoca uma certa náusea. Ou então, eu tenho náusea quando eu estou de passageiro dentro do carro, ou quando eu estou no banco de trás do carro, quando o motorista faz movimentos bruscos, ou quando faz viradas bruscas, já me dá náusea e pode até me dar vômito, né? Então, pacientes que têm esse histórico de cinetose são pacientes muito mais propícios a náusea e vômito, tá? Como que nós vamos bloquear o centro do vômito, tá? Nós temos os inibidores de serotonina, dos receptores serotoninérgicos, né? Ondansetrona, granizetrona, dolazetrona, panizetrona. Nós temos corticoides, nós temos os inibidores
de NK1 como aprecipitante, o aprecipitato, nós temos os ansiolíticos, nós temos a metoclopramida, que tem uma ação mais periférica, nós temos o halopuridol, assim como o lorazepam, que vai levar a um quadro de diminuição de ansiedade e uma certa inibição, principalmente da ação do córtex cerebral no centro do vômito. Nós temos a própria clorpromazina, que nós já usávamos no passado, e que nós aprendemos que ela não é efetiva com relação às primeiras, com relação às drogas grandiemetogênicas, como a cisplatina, por exemplo. Tanto a anisetrona como a ondansetrona, a dolacetrona, a palonosetrona são inibidores de receptores 5-HT3. Elas têm, tanto na forma endovenosa quanto na forma via oral, elas têm praticamente a mesma ação. E fora do Brasil, nós temos a granisetrona transdérmica, né? Que nós ainda não temos no Brasil e que a gente espera poder ter isso daí um dia, justamente para nos ajudar mais ainda no nosso dia a dia, né? Com relação a todas essas drogas, a palonosetrona é aquela que tem uma meia-vida maior sanguínea, isso faz com que ela tenha uma ação não só no vômito, na náusea e no vômito agudo, mas como na náusea e no vômito que acontece depois de 24, 48 horas, até 72 horas após a quimioterapia de uma maneira geral. Embora essas drogas elas sejam bastante seguras, né, principalmente em doses altas, nós sabemos que essas drogas, principalmente a ondansetrona, né, ela pode provocar alguns efeitos colaterais, elevação de enzimas hepáticas, cefaleia, alterações da própria movimentação, alterações distônicas, né? E principalmente uma coisa que nós tememos muito, que são alguns quadros de arritmia, inclusive a arritmia, uma arritmia com nome francês, que é o Poussat de Ponts, que é um tipo de taquiarritmia que pode acontecer naquele paciente tomando ondansetrona, tomando granisetrona, principalmente em dose alta, para evitar náusea e vômito, principalmente da droga cisplatina. De uma maneira importante, tão importante quanto, e aí nós temos ainda uma certa ignorância no mecanismo de ação. Os corticoides, e principalmente o corticoide mais usado, mais estudado como antiemético, é a dexametasona. Tá? A gente usa muito dexametasona, geralmente entre 12 e até 20 miligramas pré-quimioterapia. Nós não sabemos ainda como essa dexametasona age, mas nós imaginamos que seja que ela provoque uma certa estabilização das células que deveriam ou que devem estimular o centro do vômito, né? Então, a dexametasona ela passa a ser um corticoide muito importante e que também diminui a possibilidade de náusea e de vômito. O mecanismo ainda é desconhecido. Aparentemente, todos os corticoides têm essa ação, mas a dexametasona ela é a mais estudada, tá? E ela pode ser usada justamente como antiemético em drogas leves. Tá? Então, eu vou fazer um 5-fluorouracil, eu vou fazer uma droga com baixo potencial emetogênico, eu não preciso usar outras drogas a não ser a dexametasona de uma maneira geral. A metoclopramida, né, foi muito usada até a década de 80, até início da década
de 90, ela tem uma ação tanto periférica como uma ação a nível de bloqueadores de receptores de dopamina, só que a metoclopramida, ela, muitas vezes o indivíduo tem uma sensibilidade muito grande a ela, né? Reações distônicas, alterações extrapiramidais, quadros de alteração de movimentação, de catatonia, de movimentos distônicos, e até mesmo um certo quadro de depressão. O haloperidol, ele também faz um bloqueio dopaminérgico, né? Praticamente está em desuso o uso do haloperidol. Nós usávamos o haloperidol há 30 para 35 anos atrás, quando nós não tínhamos os inibidores de receptores de serotonina, né? Os benzodiazepínicos, muitas vezes, para evitar que o indivíduo tenha náusea, vômito antecipatório, para dar uma abaixada, obviamente, no processo de ansiedade que recheia todo o mecanismo do câncer e principalmente todo o mecanismo de tratamento do câncer, né? Então, os benzodiazepínicos, eles podem ser usados principalmente naquele indivíduo com a questão do vômito antecipatório. Os antagonistas de NK1, principalmente o aprecipitantes, né? Tem uma ação muito interessante, uma ação muito boa quando associado principalmente aos inibidores de 5-HT3. Né? Então, tanto drogas como o aprecipitantes, o neprecipitante, desculpa, o nome da droga é bastante difícil de falar, né, que é uma precipitante, ele está hoje muito ligado à palonazetrona, tanto na inibição do vômito agudo como no vômito tardio. O nome comercial chama-se Aquinzeu, né? Ele usa um aprecipitante, ou seja, um bloqueador de receptor NK1 e usa um inibidor de bloqueador 5-HT3. É a droga mais importante que nós temos hoje no nosso dia a dia. Nunca deixar de usar, ou principalmente nos casos onde nós temos uma ação importante de outros mecanismos, né? Usar os corticoides, usar os bloqueadores, os antihistamínicos, né? Como aí o Dramin, né? Que é bastante importante, bastante usado por nós. Ou seja, sempre que você puder, e isso é uma recomendação da American Cancer Society, você usar várias drogas fazendo o bloqueio de várias vias, né? Então, usar antagonistas de 5-HT3, usar antagonista de NK1, principalmente para quimioterapias de alto valor emetogênico e, sempre que possível, usar o corticoide como um provável estabilizador daquelas células que estão relacionadas ao estímulo do centro do vômito, né? O aprecipitante, ele pode fazer algumas alterações a nível de via de metabolismo, né? Agindo principalmente em cima dessas enzimas hepáticas, que podem, então, levar a algumas alterações, principalmente da concentração da dexametasona, e isso é muito importante. De uma maneira geral, o que nós usamos? Essas associações, né? O aprecipitante mais dexametasona, o antagonista de 5-HT3, seja ondansetrona, dolazetrona, granicetrona ou palonozetrona, com associação com corticoide. Muitas vezes a metoclopramida com o corticoide
já é o suficiente, né, pela sua ação antidopaminérgica. Em casos onde a AMZ é moderada, nós também moderamos com relação às drogas antieméticas de uma maneira geral, principalmente usando os inibidores de 5-HT3 de serotonina numa dose menor, ou apenas a metoclopramida com corticoide, ou muitas vezes apenas um antihistamínico, de uma maneira geral, né? Alguns esquemas, quando há um risco alto, né, risco alto e moderado, também sempre antagonista de serotonina, corticoide e aprecipitantes. Hoje nós temos o Aquinzel, que age, que é formado tanto pelo inibidor de serotonina como pelo aprecipitantes, inibidor de MK1, e sempre usar um pouquinho de corticoide para esses pacientes, né? Nos últimos 30 anos, nós aprendemos a lidar com náusea e vômito, nós diminuímos muito a possibilidade dos nossos pacientes serem levados a quadros graves de desequilíbrio, seja pela náusea, pelo vômito, mas nós ainda temos um grande caminho pela frente, né? O sonho do oncologista é que os nossos pacientes nunca mais tenham náusea, nunca mais tenham vômito, nunca mais tenham queda de cabelo e, principalmente, nunca mais tenham leucopenia, que, obviamente, pode levar o paciente a sepsis e a óbito de uma maneira geral. Tá? O que eu tinha para falar é basicamente isso, e eu estou aberto a questionamentos de vocês.